Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e você conhece a música celta lá da antiguidade que até hoje influencia músicos aí, principalmente no rock, no new age, e também tá presente aí em filmes e jogos de videogame? Se não conhece ou conhece e quer saber um pouquinho mais, fica aí que eu já conto pra vocês. E galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais assim, beleza? Bom, a música celta ela tá conectada ali com a música tradicional dos povos celtas, né? Que viveram há milhares de anos atrás em países como Irlanda, Escócia, País de Gales, Bretanha e Galícia e outros lugares próximos ali que na época eram uma região conhecida como Céltia. Porém, eles influenciaram principalmente aí a música tradicional da Irlanda e da Escócia, que são aí os povos que têm a música mais parecida com o que era celta antigamente. Mas claro que com o passar do ano aí, elas sofreram outras influências e foram sendo misturadas e tudo mais, então ela não é exatamente igual. A origem do povo celta é bem controversa, mas alguns historiadores indicam ali que eles surgiram a partir dos druidas, lá no período paleolítico. Os druidas eram um povo politeísta, com crenças enraizadas ali nas forças da natureza e fundamentadas no amor e sabedoria. E segundo esses historiadores aí, eles indicam que o povo celta ali teve sua origem há mais ou menos 20 mil anos atrás, que era uma época ali em que a Terra passava por uma enorme glaciação. Assim eles migraram ali dentro da Europa, né, a fim de fugir do gelo que era muito grande, e então eles foram ali para um território que atualmente é a Galícia, lá no noroeste da Península Ibérica. E cerca de mais ou menos 10 mil anos depois disso, eles fizeram uma nova migração ali para onde hoje é a Irlanda e a Grã-Bretanha. E essas migrações aí ficaram conhecidas como a Grande Epopeia Celta, né? E essa mistura de povos e migrações aí fez com que cada vez mais eles fossem se influenciando e formando a cultura toda que eles viraram e que a gente tem conhecimento até hoje, inclusive aí enriquecendo a música deles. E o estilo da música celta, ela varia praticamente em dois formatos aí, né? Um mais alegre, comemorativo ali, feliz, que eram tocadas justamente nas festas e comemorações, e eram acompanhadas por danças tradicionais, né, que eram conhecidas como rios e jigs ali, e que foi essa que deu mais influência para a música irlandesa atual. Mas também tinha uma versão mais lenta e melancólica, que é conhecida como airs, né, que acompanhavam ali separações e guerras, além de morte e outras coisas que acompanhavam ali o sentimento de tristeza, né, e foi essa que mais influenciou a música da Escócia. É legal falar também que até pela proximidade das localidades ali, a música celta também teve muito a influência ali da música árabe e do Oriente Médio. Essa influência aí, ela acontece principalmente ali na construção da melodia e do ritmo da música tradicional celta. E também em algum momento a gente vai contar a história aí da música desses povos aqui. Uma das principais características da música celta é que os instrumentos basicamente solam ali todos ao mesmo tempo, sem necessariamente haver um ritmo compassado e tudo mais. A gente pode usar como exemplo isso, por exemplo, um violino, a flauta e um acordeão, todos tocando juntos e solando ali, só mudando as oitavas e tudo mais, sem pensar ali numa harmonia. Sendo que essa é justamente uma das principais diferenças aí com a música tradicional ocidental, né, que preza bastante pelo ritmo e harmonia. Os principais instrumentos que eram utilizados eram o violino, as flautas, gaita de fole, harpas e tambores. Apesar de também, com o passar do tempo ali, né, outros instrumentos, criados até mesmo séculos depois, em alguns casos, foram sendo incorporados e utilizados também. Falando um pouquinho mais dos instrumentos, aí acredita-se que a harpa que eles utilizavam aí tradicionalmente na música celta teve origem lá no Egito. Isso porque ela era um instrumento muito popular lá no tempo antigo, né, onde os arpistas ali tocavam e criavam músicas para agradar os nobres nessa época. Outro instrumento muito comum era o bodrã, que era um tipo de tambor. Seu
corpo ali era uma peça dura de madeira, né? E mais tarde também passou a ser utilizado o plástico, né? Isso bem mais tarde. E o tambor ali era feito de pele de cabra. Também foram incorporadas aí na música celta as concertinas, né? Que era ali uma espécie de gaita com fole e acordeão, mais diferente aí da harpa celta, né? Esse é um instrumento ali mais recente, né? Tendo sido criado ali, incorporado mais ou menos em 1830, por aí. O violino, ou fiddle, né, como é conhecido na Irlanda, ele também chegou à Europa ali em mais ou menos 1700, ali a partir da Itália. E a partir daí, então, ele passou a ser reconhecido ali, a ser muito utilizado nas festas celtas e praticamente sempre tinham músicas que utilizavam aí desse instrumento. Podemos falar também sobre a tin whistle, né, que é a famosa flautinha irlandesa. Ela que é como se fosse uma flauta mesmo, muito tradicional, né, só é um pouco diferente ali da época. Ela que é um dos instrumentos mais antigos aí da cultura celta, né? E originalmente era feita de madeira ali, com tamanhos diferentes de buracos, né? E até por isso ela tinha um som mais oco ali, um pouco diferente das flautas mais recentes. Inclusive era possível ouvir o ar circulando dentro dele, né? Porque era feito dessa forma. Mas aí a partir mais ou menos de 1800 ela acabou sendo popularizada e aí passou a ser feita ali de outra forma, principalmente de metal, e não tem mais essa mesma sonoridade. Hoje em dia, a música celta ela é muito conhecida e popular no mundo inteiro, mas ela nem sempre foi assim, inclusive até quase que recentemente aí ela não era tão conhecida. Até mais ou menos ali 1960, né, a cultura celta, inclusive a música celta fazendo parte disso, ela meio que estava sumindo ali, ela já estava sendo quase que esquecida pelo povo. As tradições clássicas ali do povo celta, ela já não era mais transmitida ali pelos mais velhos para os mais novos, e as pessoas também passaram a procurar ali sempre ir para cidades maiores, né, e grandes, e acabaram perdendo aí essa essência original lá do povo celta. E assim, tudo que era dessa cultura antiga acabou como sendo uma coisa residual ali, que era feito meio que só por tradição mesmo. Mas quando foi mais ou menos nos anos 40 ali, né, algumas pessoas quiseram trazer aí o resgate dessa cultura e então passaram a lutar por isso. E isso foi um ponto de partida ali, né, para trazer aquilo que era da cultura celta e druida também, né, trazendo aí as poesias, os bardos, né, os cantos, a música celta e tudo mais, e isso começou a retomar o seu lugar ali original. Assim passaram a ser gravadas e compiladas músicas antigas do povo celta e começou a ser difundida nas rádios de Dublin, lá na Irlanda. Então esse resgate aí foi crescendo cada vez mais, né, mas foi só em meados ali dos anos 60 que surgiu o movimento nacional irlandês, que fez com que a música celta entrasse no território norte-americano e ficasse muito popular por lá. E assim, então, pouco tempo depois disso, passou a ser popular também no mundo como um todo. Em artistas como Shannon Ryder, junto com o conjunto Seu Tori Chulain, foram um dos responsáveis por divulgar a música celta pelo mundo. Mas também podemos citar nomes como Planxty, The Danann, Sinead O'Connor, e mais recentemente temos uma The Dublin Legends, The Chieftains, The Corrs, Clannad e The Gillies, por exemplo. From Bradford Bay up to Derrick Kay, up from Galway to Dublin town. Mas quando chegou ali nos anos 70, houve uma grande junção aí da música celta com o rock, né? Quando bandas vindas ali da Irlanda, da Escócia e da Inglaterra decidiram ajudar aí na divulgação da música celta tradicional, só que plugando ali instrumentos de rock, né? Como guitarra, baixo, bateria e tudo mais. E assim então surgiu o rock celta, né? Embalados por bandas como Horlips e Moving Heart, surgindo inclusive um pouco mais tarde o punk celta aí com um som mais moderno. E mais tarde, aí, essa tradição do rock com o celta continuou, com bandas como Flogging Molly e Dropkick Murphys. Mas foi nos anos 90 que a música celta explodiu nas paradas mundiais, influenciando ali muito o New Age e artistas como Enya, por exemplo. E
ganhando assim então o imaginário das pessoas e se popularizando no mundo como um todo e sendo muito conhecido até hoje. Inclusive trazendo aí toda essa aura mística aí, muito provavelmente ali por relação com os druidas lá do passado e tudo mais. E até por isso mesmo é muito comum que esse tipo de música apareça ali em trilhas sonoras de filmes e jogos de ficção, né? Como é o caso ali de Chrono Trigger, The Legend of Zelda, e jogos medievais como The Witcher 3, Skyrim, Shadow of Mordor, World of Warcraft, entre outros, né? E um dos filmes aí que mais utilizou esse tipo de música é O Senhor dos Anéis, né? Que é muito conhecido por aí. Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui pra gente se você conhecia aí um pouco da história da música celta, né? Se você gostou, não gostou e quais suas músicas preferidas aí ou bandas preferidas desse estilo. Aqui dos lados está deixando outros vídeos para vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!